Olá, eu sou Sara Martins e você está no canal TPM Tempo para Mudar. Aqui nós falamos do cotidiano da nossa vida à luz da palavra. E eu quero te convidar hoje a abrir a sua Bíblia em Oséias 7:8. E lá diz assim: Efraim mistura-se com as nações. Efraim é um pão que não foi virado. E aqui nesse contexto, na palavra de Deus, o Senhor ele está revelando o pecado e as condutas do povo de Israel. Ali o Senhor começa, através do profeta, revelar tudo aquilo que tem desagradado ele referente ao povo. Todas as condutas erradas que o povo tem cometido. E ao começar a trazer as condutas que o povo tem cometido que não tem agradado o Senhor, ele escolhe como simbologia falar do pão não virado. Que Efraim é como um pão que não foi virado. E quando o Senhor traz essa simbologia, nós precisamos entender que naquela época não existia o forno convencional que nós temos hoje. Que você coloca lá o pão para assar e ele assa uniformemente por completo. Que você pode colocar o pão lá no forno e lavar a sua louça, cuidar das suas coisas, que ali ele vai assando e dependendo do forno, ele até apita, né? Até tem lá o timer para quando o bolo está pronto, quando o pão está pronto. Em algumas versões, a Bíblia fala que Efraim é como o bolo que não foi virado. Em outras, fala que ele é o pão que não foi virado. E por que o Senhor escolhe falar dessa simbologia sobre o povo de Israel? Porque naquela época, como não existiam fornos convencionais que nós temos hoje, o forno que mais se adequa e que mais é parecido com o que a gente tem hoje seria o forno a lenha. Mas ainda assim era bem diferente. E para assar o pão nesse forno que eles tinham, era necessário que você ficasse virando o pão. O tempo todo você olhasse como estava a chama, você olhasse como estava o fogo, e você tinha que estar sempre cuidando desse pão e virando ele para que ele pudesse assar uniformemente e ser um pão agradável ao paladar de todos. Ser um pão que fosse saciar a fome e nutrir as outras pessoas. E o Senhor escolhe exatamente essa referência quando ele vai falar das condutas do povo de Israel, que eles estavam vindo cometer. E quando a gente fala do pão não virado, nós podemos trazer a referência de que esse pão, ele não nutria, de que esse pão ele era desagradável, de que esse pão ele era indigesto. Quando você pega um pão que ele não foi assado uniformemente, que ele está cru de um lado e que ele está queimado do outro, porque geralmente era isso que acontecia, se não houvesse esse certo cuidado na hora de assar o pão, naquela época, metade do pão ficava queimado e metade do pão ficava branco. E na hora de você cortar o pão, ele ficava cru no meio. E um pão que ele está cru no meio, ele não nutre ninguém. Muito pelo contrário, ele é indigesto e ele causa certos problemas no nosso estômago. Ele nos causa uma certa indigestão. Porque ele não é agradável ao paladar e ele não vai te nutrir. Ele vai te causar mal. O pão que ele está cru no meio, que ele não foi assado uniformemente, ele vai te causar mal. Ele não vai te nutrir e nem vai ser agradável ao seu paladar. Além dele ser desagradável, porque as partes queimadas, elas vão ficar amargas. As partes queimadas do pão vai trazer um amargor na sua boca. Então ele não nutria, ele causava indigestão. O pão não virado, ele era amargo ao paladar. O pão não virado, ele trazia um ar de desleixo e de descuido. Porque quando você traz um pão à mesa, que principalmente naquela época, quando ia servir esse pão à mesa, automaticamente você estava dizendo para os seus anfitriões, para os seus convidados e para a sua família, que você não cuidou do alimento que você iria servir a eles. Você diz que eles não são importantes.
Você não cuidou, você não zelou, você não preparou o alimento com amor. Você foi desleixado com o alimento e mais desleixo ainda em colocar aquele pão na mesa. Porque ao preparar o pão, ao preparar o alimento para a sua família, era necessário que você cuidasse desse alimento. Não é igual hoje que a gente coloca um bolo para assar no forno e a gente pode fazer as coisas do nosso dia e tirar do forno um bolo, um pão gostoso, fofinho, bem assado, porque o forno fez o trabalho por si só. Não, naquela época era necessário que a gente ficasse cuidando, ficasse de olho, ficasse zelando por aquilo que a gente iria servir à mesa. Então, servir esse pão à mesa causava um ar de desleixo, dava esse ar de descuido. E naquela época, o pão ele era um alimento muito presente nas mesas, ele era um alimento muito presente na vida daquelas pessoas para nutrir elas. Fazia parte do cotidiano delas se alimentarem do pão. O pão fazia parte da refeição principal daquele povo. E o Senhor traz essa referência para mostrar o quanto aquele povo tem desagradado ao Senhor. O quanto aquele povo tem tido atitudes indigestas, tanto para Deus quanto um para com os outros. E agora eu quero abrir um parêntese aqui e eu quero que você venha à sua memória como seria um pão bem assado. Como seria esse pão que foi virado? Como seria esse pão que foi cuidado? Como seria esse pão que foi preparado da maneira correta? Que ficou exposto ao calor à medida certa. Esse pão que foi virado, que foi cuidado, que foi preparado para servir bem à mesa. Esse pão, ele é crocante por fora, ele é fofinho por dentro. Quando as pessoas começam a ver esse pão chegando, os olhos delas se enchem, porque o cheiro começa a exalar o ambiente. Ao colocar esse pão na mesa, os olhos de todos brilham e se enchem com o aroma que aquele pão está exalando no meio daqueles que vão se alimentar dele. Esse pão bem assado, esse pão que foi cuidado, que foi zelado, ele nutre as pessoas. Ele sacia a fome e ele dá um gostinho de quero mais. Diferente do pão não virado, o pão virado, ele é uma experiência que você deseja ter de novo. Já o pão não virado, o pão queimado, o pão cru no meio, é uma experiência única que ninguém volta a querer ter novamente. Quando você se alimenta, quando você, muitas vezes na hora da fome, ou vamos dizer por educação, você se alimentar de um pão como esse, vai ser uma experiência única que você nunca mais vai querer repetir. O pão queimado, o pão não virado, o pão cru no meio, ele é uma experiência que ninguém mais quer repetir. Ela é única. Você não vai mais querer voltar a se assentar naquela mesa. Não vai haver mais desejo de comer de novo aquele pão que foi preparado com desleixo, com descuido, que te trouxe indigestão, que te trouxe amargor na boca. O pão não virado, ele é uma experiência que as outras pessoas aprovarem, elas não vão querer repetir. É uma experiência única, não porque ela é boa, mas porque você não vai querer provar novamente. Além de ela não te nutrir, ela te causa traumas, te gera feridas, te gera um sentimento de você não querer repetir novamente aquela experiência. E diante de tudo isso que eu falei hoje aqui para vocês, eu quero trazer algumas perguntas. E uma pergunta é: o que você tem servido em sua mesa? O que você tem servido à sua mesa, para os seus filhos, para o seu marido, para aqueles que te rodeiam, para aqueles que se assentam à sua mesa? O que você tem servido? Você tem sido uma mulher cuidadosa, que tem preparado o alimento, tem servido a sua família, tem nutrido a sua família? Sabe, tem cuidado daquilo que você está servindo a sua família?
O pão não virado pode ser para nós mulheres o fast food todos os dias. Será que você tem mostrado para sua família que ela é amada, que você cuida dela nos mínimos detalhes, principalmente no preparar do alimento? Naquela época, a mulher que servia um pão queimado de um lado, branco do outro e cu no meio, era uma mulher que demonstrava descuido pela sua família, descuido pelos aqueles que iriam se assentar à mesa com ela. Uma mulher que servisse um pão desse na mesa era sinônimo de vergonha, porque ela não se preocupou com aqueles que precisavam se alimentar daquele nutriente. Então, o que você tem servido na sua mesa? Você tem sido uma mulher que tem cuidado daquilo que você tem servido? Você tem preparado os alimentos que vão nutrir a sua família com cuidado, com amor? Você tem preparado os alimentos que vão nutrir a sua família com zelo, com dedicação? Você tem sido uma boa administradora do seu lar, no quesito, na hora de servir a sua família? No horário que o seu marido chega em casa, você está ali com um alimento preparado, com a mesa posta, para que todos possam se assentar e desfrutar de um bom alimento, de uma boa comunhão? Várias vezes nós vemos na Bíblia o Senhor trazendo a referência do pão como algo bom a ser compartilhado em comunhão. Ele parte o pão com os seus discípulos, ele se alimenta do pão com os seus discípulos. Então nós precisamos entender que o Senhor diversas vezes na Bíblia nos mostra o pão como um símbolo de comunhão, de cuidado para com aqueles que nos cercam. O que você tem servido na sua mesa? Essa é a primeira pergunta. Aí, após servir a sua mesa com esse amor, com esse cuidado, com essa dedicação, eu quero te perguntar: quem você tem sido ao se assentar nas mesas? Quem você tem sido ao se assentar à mesa? Com a sua família? Quem você tem sido ao se assentar às mesas que te convidam? Com as suas amigas, com aqueles que te rodeiam? Porque do que adianta você preparar a mesa, ter bons alimentos servidos nessa mesa e com o alimento você demonstrar que a sua casa, que aqueles que te cercam são amados, que você preparou, se dedicou, mas quando você se assenta na mesa, qualquer alimento perde o sabor, porque você é o próprio pão virado. Você é indigesta, você é arrogante, você não sabe sentar na mesa e ser uma companhia agradável, você não tem nutriente para que possam extrair de você. Aquilo que sai da sua boca é destrutivo, se assentar com você é desconfortável. Quem você tem sido ao se assentar à mesa? De quem a sua família tem desfrutado? A sua família tem desfrutado de você como povo de Efraim? Um povo que foi representado como pão que não virava? Será que você tem sido essa pessoa indigesta? Essa pessoa amarga? Será que você tem sido essa pessoa que, ao se assentar à mesa com você, ninguém mais quer ter essa experiência de novo? Porque a sua companhia é desagradável? Então a pergunta é: quem você tem sido ao se assentar às mesas? Quem você tem sido? O que tem saído dos seus lábios, da sua boca? Como você tem tratado a sua família? Porque muitas mulheres às vezes já saíram deste lugar de descuido, de desleixo com a sua casa, que preparam um pão bonito e agradável aos olhos e ao paladar de todos, mas que se ao sentar à mesa, tudo aquilo que foi preparado perde o sabor diante de tanta arrogância, diante de tanto maltrato, diante de tanta estupidez e tolice. Tem mulheres que só esperam o momento da refeição para começar uma briga, para de vez a mesa ser um lugar de comunhão, é um lugar de brigas, é um lugar de falar coisas horríveis um para os outros. Ao invés de ter aquele ambiente de comunhão agradável, é um lugar onde ficam jogando alfinetadas um para os outros. E mulher, aquele que prepara a mesa, prepara também o ambiente. Então, se você tem preparado a mesa, você precisa preparar o ambiente
para aqueles que irão sentar àquela mesa. Quem prepara a mesa conduz o ambiente. Então reflita sobre isso. Quem você tem sido ao se assentar nas mesas? Ao preparar a mesa, ao cuidar do preparo da mesa, qual ambiente tem tornado aquela mesa, aquele momento de comunhão? Ao ser convidada para sentar a uma mesa com uma amiga, quem você tem sido? É uma experiência agradável que as pessoas desejam ter novamente? Ou é uma experiência desagradável de alguém que é arrogante, de alguém que é injusto, de alguém que é indigesta? Quem você tem sido ao se assentar às mesas? E a terceira pergunta que eu tenho para que você possa refletir é: sua mesa traz desejo de volta às pessoas? A sua mesa traz desejo de volta às pessoas? As pessoas que se assentam à sua mesa, elas desejam voltar nela? Ou as pessoas que se assentam à mesa com você desejam ter novamente esse momento? As mesas que você tem preparado, além de ter aquilo que você tem servido, o que você tem entregue? As mesas que você tem preparado, além do que você tem servido, o que você tem entregue? Você tem nutriente para entregar? Você tem palavra de Deus para entregar? Você tem cura para entregar? Você tem o amor de Deus para entregar? O que você tem para entregar quando você se assenta às mesas? Quando você prepara uma mesa, o que você tem para entregar? Que pão que você tem sido? Você tem sido o pão não virado, como o povo de Efraim? Ou você tem sido uma pessoa cheia do pão da vida? Você tem sido a pessoa que reflete o Senhor nas mesas, que traz vida, que gera cura para sua família e para aqueles que se assentam com você? Você tem sido a pessoa que traz pão da vida à mesa? Ou você tem sido a pessoa que traz o pão não virado? Hoje eu quero que você reflita, mulher, que nós precisamos ser reflexo de Deus em todos os lugares. Dentro da nossa casa, com a nossa família, nas mesas que nos assentamos, com as pessoas que nos rodeiam. Nós precisamos ser reflexo do Senhor em tudo que fazemos, em tudo que somos. Nós precisamos que, ao preparar a mesa, o principal foco não sejamos nós, não sejamos os nossos alimentos que preparamos com as nossas mãos. Esses alimentos precisam refletir o cuidado que nós tivemos com essas pessoas. O alimento que nós servimos precisa refletir o cuidado de Deus com essas pessoas. E que através das nossas mãos, essas pessoas se sintam amadas, acolhidas. O alimento que preparamos para servir à mesa precisa trazer esse ar de acolhimento, de amor dentro do lar e nas mesas que preparamos, tanto para nossa família quanto para pessoas que vão se assentar conosco. Sabe, mulher, o primeiro foco quando a pessoa senta à mesa com você deve ser Jesus e não você. Sempre que o foco for você, sempre que você sentar à mesa cheia de você, as pessoas vão sair indigestas. As pessoas vão sair tristes. Mas todas as vezes que as pessoas se assentarem à mesa com uma mulher cheia de Deus, com uma mulher cheia do poder de Deus, com uma mulher que reflete Deus, elas vão sair cheias de vida. Elas vão sair nutridas, elas vão sair curadas e elas vão sair cheias de vontade de voltar para desfrutar ainda mais daquilo que o Senhor tem para derramar através da sua vida na vida delas. Elas vão querer mais do pão da vida. E elas vão querer mais e mais se alimentar do pão da vida que você colocou diante da mesa. Essas pessoas vão querer conhecer mais do pão que você colocou à mesa, de quem elas encontraram quando se sentaram com você. Às vezes o nosso evangelizar vai estar no pão que colocamos na mesa. Às vezes o nosso evangelizar vai estar só de nos assentarmos à mesa. Porque quando você
mortificar a sua carne. Quando você se encher de Deus, quem vai aparecer na mesa não é você, mas é Jesus através de você. É Jesus fazendo em você. E nós precisamos ser essas mulheres que, ao se assentarem na mesa conosco, as pessoas não vejam a mim e a você. As pessoas vejam ao nosso Senhor. As pessoas vejam quem o nosso Senhor é, o que Ele faz e o que Ele pode fazer. O meu desejo é que você saia hoje desse vídeo entendendo que o preparo do alimento, ele pode revelar o cuidado de Deus com a outra pessoa. Que ao você servir bem a sua mesa e a sua casa, as pessoas vão se nutrir e vão ver o cuidado de Deus com elas, através daquilo que você preparou com as suas mãos. Eu quero que você saia entendendo desse vídeo hoje que ao você se assentar à mesa, você precisa estar vazia de você e cheia de Deus, para que essa mesa desfrute de uma comunhão maravilhosa em Cristo Jesus. Desfrute de uma comunhão cheia da presença de Deus. Desfrute de uma comunhão aonde Jesus é o centro, aonde Jesus é quem aparece e não você. Ao se assentar à mesa, se esvazie de você e se encha de Deus. Não faça da mesa um tempo de fofoca, não faça da mesa um tempo de brigas, desavenças, confusões, mas um tempo em que as pessoas possam ser nutridas, curadas e cheias de Deus através da sua vida. E eu quero te convidar a fazer uma oração hoje. Uma oração para que você possa ser essa pessoa que apresente o pão da vida a todas as pessoas que se assentarem à mesa com você. Feche os seus olhos e faça essa oração comigo. Senhor, não nos permita, Pai, não nos permita como suas filhas ser o pão não virado. Pai, nos forja no teu fogo que vem na medida certa e nos transforma a sermos mais parecidas contigo. No teu fogo que nos forja e nos forma como o Senhor deseja que nós sejamos. Pai, não nos permita ser esse pão não virado nas mesas que nos assentamos. Que nós possamos, Pai, ao se assentar à mesa, transmitir o Senhor. Que todos aqueles que se assentam à mesa conosco, Pai, possam ver a revelação de Cristo Jesus em nós. Possam ver o pão da vida sendo oferecido na mesa. Possam ver o pão da vida sendo partilhado à mesa. Pai, nos cura para que nós possamos curar também. Nos liberta para que nós possamos libertar também. Pai, hoje nós estamos diante da tua presença e humildemente nós te pedimos. Não nos permita ser o pão não virado, mas nos forja a ser o pão que nutre, o pão que traz desejo demais da tua presença. Nos forja a ser mulheres que trazem na mão à mesa o pão da vida, que é o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então que você possa ser essa mulher que traga à mesa o pão da vida, e não o pão não virado, e não um pão que traz indigestão, e não um pão que é amargo, mas que você possa trazer à mesa, a todas as mesas que você se assentar, a todas as mesas que você preparar, que você possa trazer na sua mão para oferecer às outras pessoas o pão da vida, que é Cristo Jesus. Amém? Isso é o que eu tenho hoje para vocês, essa é a nossa palavra de hoje. Eu espero que possa ter sido bênção na sua vida. E se você gostou, curta, comente, compartilha, que assim você me ajuda a continuar gravando vídeos aqui para o YouTube. Compartilha esse vídeo no grupo das amigas, no grupo da igreja, sabe? Compartilha onde você puder, para que essa mensagem alcance mais pessoas. E assim você também me ajuda a continuar gravando aqui para o YouTube. Amém? Me segue nas outras redes sociais e se inscreve para fazer parte do TPM. Um beijo e até o próximo vídeo.